Eu tenho sonhos lúcidos todos os dias. O primeiro sonho que anotei após 30 dias lembrando foi o do dia 16/11/2014. Mesmo após 30 dias, eu ainda lembrava com uma riqueza de detalhes, o que era bem cansativo. Um dos detalhes que mais me chamou a atenção nos primeiros sonhos foi o meu rosto. A máscara de alienígena que eu usava foi substituída por uma máscara de gato. Agora irei começar a contar o primeiro sonho de 4. Uma missão de reconhecimento territorial avançada. Meu primo era um dos mais fortes guerreiros na cidade e fortaleza em que estávamos. Ele havia sido convocado para tal missão e me chamou para ir junto com ele, pois a missão em si era muito simples. Eu iria apenas mapear a floresta dos gigantes de um olho só, que ficava a alguns metros da fortaleza enquanto ele me protegia, para que assim eu ganhasse experiência. Andei muito com ele por aí, até que 3 gigantes surgiram do nada de trás das árvores e cercaram meu primo. Sabendo que eu era fraco, ele mandou eu correr. Então eu corri, em direção aos portões da fortaleza. Eu pedia socorro sem parar enquanto corria, mas ninguém me ouvia, estava longe demais. Eu encontrei 2 pessoas, descansando no caminho que levava até os portões. Uma delas estava sendo devorada por uma enorme larva, enquanto a outra estava em perfeito estado. Seus equipamentos eram de alta qualidade. Como eu estava longe da fortaleza, resolvi pegar emprestado os equipamentos para tentar ajudar o meu primo. Uma cota de malha, uma espada e um escudo. Voltei correndo, mas era tarde demais. Ele estava esmagado no chão. Os gigantes que o esmagaram me viram e correram atrás de mim. Para tentar evitar ser pego, eu corri entre as árvores, mas caí em um buraco. Mas não era um buraco qualquer. Era uma das entradas para o subsolo. Havia uma enorme porta lá, com um gigante a protegendo. Mas eu fui abatido assim que anotei. Haviam criaturas chamadas koalas por lá. Mantícoras. Não koalas. Uma delas havia me atacado por trás, e ao invés de acordar, começou outro sonho. Mas antes de contar ele, a parte mais interessante desse sonho que eu tive era que eu conseguia de certa forma acessar as informações sobre ele. O sonho todo foi baseado no jogo Tibia, mas tinha elementos de outros jogos como Age of Empires. E eu estava vendo tudo atrás de um computador, mas a minha visão era como se fosse um retângulo, era bem limitada, assim como é no jogo. Enfim, quando eu digo que eu consegui acessar as informações sobre ele, eu quero dizer as informações que o sonho não me passou diretamente. Como por exemplo, os gigantes possuíam um ritual para seu deus de um olho só, Cíclope. Eles eram gigantes normais, que removiam um dos olhos, enquanto os koalas, eles eram criaturas que surgiam de pedras vermelhas, chamadas de koal, carvão, que eram encontradas no subsolo. Mas Ala, de alado, era uma mistura de Age of Empires com Tibia. Engraçado que desde sempre eu junto palavras com significado para dar origem a certas coisas, como Mortirus, que foi criado acordado, ou o Capetanjo, que surgiu de um sonho. Os koalas eram ótimos bichinhos de estimação, por sinal, serviam para caça e proteção. E atrás da porta que eu vi existia um crânio de elefante, que eles achavam que era a cabeça do deus deles. Eu não havia visto atrás da porta, era apenas a minha intuição. Tal habilidade melhorou muito ao longo dos anos. Continuando. O sonho seguinte foi muito rápido. Uma mulher entrou em um bar e sentou em um banco perto do balcão e pediu ao bartender uma bebida. A bebida que havia pedido era transmórfica. O nome era a junção de trans, de transmutação, e mórfica no sentido de manifestação externa do pensamento. Tal bebida era tão cara e ela era tão bonita que todos os seres naquele bar passaram a observá-la. O bartender preparou a bebida, colocou na sua frente e saiu. No momento que ela pegou o copo para sussurrar o que ela desejava, um ser invadiu o seu corpo. Este ser era eu. Não queria ser apenas um observador que escolhe não fazer nada igual eu sempre faço na maioria dos sonhos. Queria provar aquela bebida. Mas foi tão estranho. A voz da mulher não parava de ecoar em meus pensamentos enquanto tentava se libertar do meu controle.
mas ela parou de resistir ao perceber que eu queria apenas provar a bebida. Controlar o seu corpo ainda assim foi complicado. Não parecia ser igual ao meu corpo, mesmo sendo um corpo humano. Precisei controlar cada parte do corpo. Ainda lembro a sensação de controlar o seu braço, sua mão e seus dedos para segurar a bebida. Erguer ela até perto de seus lábios, usar sua voz para dizer o que eu queria e finalmente tomar. Mas infelizmente, quando a taça mudou de cor e eu virei para tomar, o sonho terminou, dando início ao terceiro sonho. Fiquei muito triste, queria muito provar aquela bebida, mas havia nada que eu podia fazer. O terceiro sonho foi sobre uma escola chamada Escola Prisão da Alma. Uma escola no qual era ensinado como extrair poderes ocultos da própria alma e controlá-los. Pelo que aprendi nela ao longo dos dias, que não foram dias, toda a alma possui uma prisão. Em tal prisão, as crenças pessoais são contidas e ganham forma. De tal forma, é um reflexo dos pensamentos mais obscuros de alguém. Nessa escola, eu era tratado de maneira especial, junto a um amigo, pois nossas crenças eram muito fortes, podendo assim causar inúmeros problemas. Havia um idiota nessa escola, alguns anos mais velho do que eu. Ele costumava atormentar os alunos mais novos com sua crença, que tinha um rosto amarelo assustador e a forma de um grande pneu com lâminas. Uma vez ele chegou a remover os membros de um aluno enquanto brincava, fazendo com que o aluno fosse descansar debaixo da terra. Eu queria acabar com ele, mas eu fiquei com tanta raiva da situação que eu vi, que o sonho desestabilizou e começou outro. O mais interessante é que a minha crença nesse sonho era a carta troca de corações do Yu-Gi-Oh! Esse sonho pareceu levar dias, eu tive muitas aulas, aprendi muita coisa sobre a alma, como controlar esses poderes, mas por algum motivo o foco central desse sonho foi esse idiota que desmembrava alunos. Provavelmente seria algum caso de conselho estudantil, coisa típica de anime. E, por fim, o último sonho, que envolve a puberdade, mas não tão traumatizante quanto o sonho que eu acordei sujo. Era um reflexo do que eu notava no meu dia a dia. Os meninos entrando em filas grandes atrás de garotas bonitas para tocarem elas acidentalmente. O destaque desse sonho foi o tarado. A pele dele era de cobra, ele dizia que precisava se esfregar nas pessoas pois sentia muito frio. Lembro que eu senti muito nojo dele ao acordar. É engraçado notar quanta influência tíbia teve meus sonhos até os dias de hoje. A primeira tentativa de possuir alguém, um sonho, e como eu tinha e tenho aversão ao comportamento masculino em relação às mulheres. Manifestações pessoais são bem comuns em histórias. Eu ainda não havia visto os stands em Jojo, ou as manifestações de Persona, mas a escola Prisão da Alma era bem semelhante a isso. Até o próximo sonho. Parece mais um filler de anime, mas é o arco de descoberta do protagonista.